Minha mãe faltou no aniversário da neta, me cobrou R$ 2.400 dias depois, e quando recusei, tentou me tirar a guarda da minha filha. Então eu destruí ela. Meu nome é Helena, tenho 33 anos e durante muito tempo acreditei que ser a boa filha era meu propósito. Aquela que sempre lembrava dos aniversários, organizava os almoços de domingo, mediava as brigas entre irmãos e garantia que ninguém ficasse de fora nas festas de fim de ano. Eu achava que isso era amor. Descobri tarde demais que era apenas trabalho gratuito com um sorriso forçado. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! No mês passado, organizei uma festa de aniversário para minha filha, Sofia. Ela completou 7 anos. Idade suficiente para começar a entender quem realmente se importa e quem apenas finge. Idade suficiente para guardar memórias que vão machucá-la ou aquecê-la pelo resto da vida. Aluguei um espaço pequeno mas charmoso no clube do bairro. Balões cor-de-rosa e dourados, um bolo de 3 andares decorado com borboletas de açúcar, uma mesa de doces que levei 2 noites para preparar, e até contratei uma monitora para fazer pintura facial. Enviei convites personalizados para cada membro da família. Minha mãe e meu pai, minha irmã Renata, meu irmão Lucas, todos os primos, tios, tias, a família inteira. Todos confirmaram presença. Minha mãe até me ligou na véspera dizendo: não perderia isso por nada no mundo, filha. Sofia mal conseguiu dormir na noite anterior. Ela ficou acordada me mostrando o vestido que queria usar pela 5ª vez, perguntando se a vovó ia gostar do bolo, se o vovô ia brincar com ela no pula-pula. O dia chegou. Sofia acordou radiante, colocou o vestido de princesa que ela mesma escolheu, e ficou parada na janela da sala esperando os primeiros convidados chegarem. A primeira hora passou. Depois 2. Os salgadinhos começaram a esfriar, o bolo começou a derreter levemente sob as luzes, e a cada barulho de carro na rua, Sofia corria até a janela com os olhos brilhando. Mas ninguém veio. Nenhum. Eu continuava mandando mensagens no grupo da família. Vocês estão a caminho? Tudo bem por aí? Sofia está ansiosa para ver vocês. Silêncio. Ou respostas vagas. Já saímos. Estamos no trânsito. Mentiras que eu fingi acreditar porque não queria aceitar a verdade. Sofia sentou-se ao lado do bolo intocado, balançando as perninhas, alisando o vestido cor-de-rosa repetidamente. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos enormes e disse, com uma voz pequena que me partiu ao meio: tá tudo bem, mamãe. A gente pode se divertir só nós duas mesmo. Eu sorri para ela. Cantamos parabéns sozinhas, nossas vozes ecoando naquele salão vazio cheio de decorações que de repente pareciam tristes. Tiramos fotos fingindo alegria. Comemos bolo demais. Brincamos no pula-pula até ela cansar. E quando chegamos em casa, ela me abraçou forte e disse: foi a melhor festa, mamãe, mas eu vi a tristeza escondida atrás do sorriso. Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, sentei na cozinha cercada pelos restos da festa e chorei. Não por mim, por ela. Porque uma criança de 7 anos não deveria ter que fingir que não está magoada. Não deveria ter que ser forte quando os adultos ao seu redor são covardes. No dia seguinte, mandei mensagens para todos. Nada agressivo, apenas simples. Sentimos falta de vocês ontem. Está tudo bem? Minha mãe visualizou e não respondeu. Renata nem abriu. Lucas mandou um emoji de joinha. Só isso. Um maldito emoji de joinha para a festa da sobrinha que ele ignorou. Uma semana se passou. Os balões murchos ainda estavam pendurados no canto da cozinha porque Sofia pediu para deixá-los lá só mais um pouquinho. Eu estava tirando fotos deles para jogar fora quando meu celular tocou. Mensagem da minha mãe. Por um segundo, meu coração acelerou. Talvez fosse um pedido de desculpas. Talvez ela finalmente reconhecesse que tinha magoado a neta. Abri a mensagem. Helena, não esqueça o chá de panela da prima Marcela no sábado. É num lugar chique, então vista algo elegante. Sua parte é R$ 2.400. Li 3 vezes. 4. 5. Tentando processar a audácia. Nenhuma palavra sobre a festa da Sofia. Nenhum desculpa, filha. Nenhum como ela está. Apenas uma cobrança de quase R$ 2.500 para uma festa que nem era minha. Respondi: isso é sério? A resposta veio em segundos. Claro que é sério, Helena. É um lugar caro. Todos estão contribuindo igualmente. Família apoia família, você sabe disso. Família apoia família. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como uma piada cruel. Olhei para a foto de Sofia sozinha na festa, aquele vestido rosa, aquele sorriso forçado, e algo dentro de mim se rompeu. Não quebrou de repente, foi mais como um fio que você puxa devagar até perceber que nunca esteve realmente preso a nada sólido. Abri o aplicativo do banco, fiz uma transferência de exatamente R$ 1 para minha mãe, e escrevi na descrição: minha contribuição. Passaremos desta vez. Pensei que talvez isso fosse o fim. Que fariam cara feia, reclamariam no grupo da família e seguiriam em frente. Eu estava errada. Muito errada. 2 dias depois, numa manhã de terça-feira, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e meu estômago embrulhou.
Meu pai estava lá, vermelho de raiva, gesticulando, e ao lado dele estava um policial. Abri a porta com o coração disparado, pensando que algo terrível tinha acontecido. Antes que eu pudesse falar, meu pai apontou o dedo na minha cara. Você acha que é engraçada, Helena? Acha que humilhar sua mãe é aceitável agora? Humilhar? Repeti, confusa. Do que você está falando? Ele enfiou um papel na minha mão. Era um print da transferência de R$ 1 com minha mensagem. Isso. Você tratou sua mãe como se ela fosse uma mendiga. Ela chorou a manhã inteira por causa de você. O policial pigarreou claramente desconfortável. Senhora, seu pai insistiu em fazer um registro. Mas isso não me parece ser um caso policial. Um registro? Olhei para meu pai incrédula. Você chamou a polícia porque eu não quis pagar quase R$ 2.500 para uma festa que não é minha? Depois de vocês terem faltado no aniversário da sua neta? Isso não vem ao caso. Ele berrou. A festa da Marcela é importante. É família. Você sempre foi egoísta, Helena. Sempre fazendo tudo sobre você. Sua mãe faz tudo por essa família e você retribui com essa palhaçada infantil. Minha avó saiu mais calma do que eu esperava. Ela não fez nada pela neta dela. Nem apareceu. Nem ligou depois. E agora quer que eu pague uma fortuna como se nada tivesse acontecido. Irrelevante, ele cuspiu a palavra. Você desrespeitou sua mãe e vai se arrepender disso. Não vamos mais te proteger. O policial suspirou. Senhor, com todo respeito, isso é uma questão familiar. Não há crime aqui. Meu pai me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. Você continuar desrespeitando sua mãe e vai ver o que acontece. Acabou, Helena. Não vamos mais passar a mão na sua cabeça. E então ele foi embora, deixando-me tremendo na porta. O policial murmurou um pedido de desculpas constrangido e me entregou um cartão. Se precisar de algo, senhora. Fechei a porta e escorreguei até o chão, encostada nela. Minha filha estava na escola, graças a Deus. Ela não precisava ver isso. Não precisava ver a mãe dela se desfazendo porque a família que deveria amá-la tinha acabado de tentar transformá-la em vilã. Peguei meu celular com mãos trêmulas e fui direto para as fotos antigas. Fotos de quando Sofia era bebê, meus pais segurando ela, sorrindo para a câmera. Fotos de natais, aniversários, churrascos. Será que alguma daquelas pessoas nas fotos era real? Ou eu tinha passado a vida inteira amando uma ilusão? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, sentindo o peso de uma decisão se formando. Eu podia voltar atrás, pedir desculpas, pagar os malditos R$ 2.400 e fingir que nada aconteceu. Voltar a ser a Helena boa, a Helena que sempre cedia, que sempre entendia. Ou eu podia escolher minha filha, escolher nossa paz, e enfrentar o que viesse pela frente. No dia seguinte, bloqueei o número da minha mãe, não por raiva, por sobrevivência. Mas eu sabia, no fundo eu sabia, que isso estava longe de acabar. E eu estava certa. Nos dias seguintes à visita do meu pai com o policial, minha vida virou um inferno silencioso. O tipo de inferno onde tudo parece normal na superfície, mas por baixo está pegando fogo. As mensagens começaram a chegar de todos os lados. Tias que eu mal falava mandando textos longos sobre decepção e valores familiares. Primos comentando nos grupos que eu tinha mudado e que dinheiro subiu a cabeça. Minha irmã Renata ligou 3 vezes em um dia, e quando finalmente atendi, ela soltou tudo de uma vez. Helena, que diabos está acontecendo com você? A mamãe está arrasada. Todo mundo está comentando sobre o que você fez. Segurei o telefone com mais força. O que eu fiz? Renata, eles faltaram no aniversário da Sofia. Nenhum de vocês apareceu. Ah, para com isso. A mamãe não estava se sentindo bem naquele dia. Você não pode ficar guardando rancor por causa de uma festinha. Uma festinha? Repeti, sentindo o sangue ferver. Era o aniversário de 7 anos da sua sobrinha. Ela chorou, Renata. Ficou horas esperando na janela. Renata suspirou daquele jeito dramático que sempre fazia quando queria encerrar um assunto. Crianças esquecem essas coisas. Você está exagerando como sempre. O problema é que agora você está envergonhando a família inteira. Aquele R$ 1? Sério? Você acha que é melhor que todo mundo porque tem um emprego estável e uma casa própria? Não é sobre dinheiro, Renata. É sobre respeito. Respeito? Ela riu, uma risada seca e amarga. Você quer falar de respeito? Você que está desrespeitando a mãe que te criou, que te deu tudo. Eu podia sentir as lágrimas queimando nos meus olhos, mas não deixei cair. Ela me deu tudo. Renata, quantas vezes eu te emprestei dinheiro quando você não conseguia pagar o aluguel? Quantas vezes eu ajudei o Lucas a conseguir emprego? Quantas vezes eu organizei festa, limpei, cozinhei, resolvi problema de todo mundo nessa família? E aí está, ela disse com aquela voz afiada. Você sempre joga isso na nossa cara. Sempre se fazendo de mártir. Ninguém te pediu para ser a salvadora da família, Helena. Minha garganta fechou. Você tem razão. Ninguém pediu. E eu não vou mais ser. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair no sofá. Sofia estava no quarto brincando, alheia a tudo isso, e eu agradeci por isso.
Pelo menos ela estava segura do caos que minha família estava criando. Mas a paz durou pouco. Naquela semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Minha vizinha me parou no corredor do prédio e, com um sorriso constrangido, perguntou se estava tudo bem comigo. Seu pai passou aqui ontem, ela disse baixinho. Ele estava bem agitado, perguntando se eu tinha notado algo diferente em você. Meu sangue gelou. Diferente como? Ela deu de ombros, claramente desconfortável. Ele disse que estava preocupado, que você anda estressada meio instável. Só quis ter certeza de que você e a Sofia estão bem. Instável. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino de alarme. Eles estavam plantando sementes, criando uma narrativa. Eu conhecia esse jogo. Tinha visto minha mãe fazer isso antes com outras pessoas que ousavam discordar dela. Estamos ótimas, eu disse, forçando um sorriso. Mas obrigada por perguntar. Quando voltei para o apartamento, tranquei a porta e encostei nela, tentando respirar. Eles estavam indo atrás da minha reputação, fazendo-me parecer desequilibrada. E se eles convencerem pessoas suficientes? E se isso chegasse à escola da Sofia? E se alguém chamasse o conselho tutelar? A paranoia começou a crescer como uma planta venenosa no meu peito. Instalei uma câmera na porta. Comecei a documentar tudo, cada mensagem, cada ligação, cada interação estranha. Abri uma pasta no meu computador chamada Proteção e coloquei tudo lá. Mas o golpe real veio 3 dias depois. Era uma quinta-feira, e eu tinha acabado de buscar Sofia na escola. Ela estava me mostrando um desenho que tinha feito quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Helena? Era uma voz feminina, profissional. Aqui é da coordenação pedagógica da escola da Sofia. A diretora gostaria de conversar com você amanhã de manhã, se possível. Meu estômago revirou. Aconteceu algo? A Sofia está bem? Ela está bem, não se preocupe. É apenas uma conversa de rotina. Pode ser às 9? Concordei, mas passei a noite inteira acordada, imaginando cenários. No dia seguinte, deixei Sofia com uma amiga e fui até a escola com as mãos suadas e o coração acelerado. A diretora me recebeu com um sorriso educado mais distante. Helena, obrigada por vir. Queria conversar sobre uma situação delicada. Sentei na cadeira dura, as unhas cravando nas palmas das minhas mãos. Pode falar. Recebemos uma ligação de uma pessoa que se identificou como a avó da Sofia. Ela expressou preocupação com o bem-estar da criança. Disse que você anda sobrecarregada, isolando a menina da família, e que talvez precisasse de ajuda. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Então, soltei uma risada curta, sem humor, deixa eu adivinhar. Minha mãe disse que eu estou impedindo ela de ver a neta? A diretora piscou, surpresa com minha franqueza. Algo parecido, sim. Respirei fundo. Diretora, posso te mostrar algo? Peguei meu celular e abri a pasta de fotos. Mostrei as imagens da festa de aniversário da Sofia. O salão vazio. A mesa cheia de comida intocada. Sofia sozinha ao lado do bolo. Essa foi a festa de aniversário dela há 2 semanas. Eu convidei toda a família. 20 pessoas confirmaram presença. Nenhuma apareceu. Nem minha mãe, que agora está tão preocupada com o bem-estar da neta. A diretora olhou as fotos em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada imagem. Continuei, a voz firme mas carregada de emoção. Depois disso, minha mãe me cobrou quase R$ 2.500 para a festa de outra pessoa. Quando recusei, meu pai apareceu na minha porta com um policial tentando me intimidar. Agora eles estão tentando me fazer parecer uma mãe ruim, porque finalmente coloquei limites. A diretora fechou os olhos por um momento, depois me olhou com algo parecido com compaixão. Helena, eu lamento muito. Infelizmente, situações familiares assim são mais comuns do que você imagina. O que ela pediu exatamente? Perguntei. Ela queria saber se poderíamos notificá-la quando você viesse buscar a Sofia, e sugeriu que talvez fosse bom termos seu contato como emergência adicional. Meu sangue ferveu. Ela está tentando ter acesso à minha filha pelas costas. Não se preocupe, a diretora disse rapidamente. Não fizemos nenhuma mudança no cadastro. Protocolo exige sua autorização por escrito para qualquer alteração. Só quis te informar para que você esteja ciente. Agradeci e saí da escola tremendo de raiva. Não era mais só sobre dinheiro ou festas. Era uma campanha metódica, calculada. Eles queriam me fazer parecer instável para justificar tirar minha filha de mim. Naquela tarde, liguei para uma advogada, uma conhecida de uma amiga que trabalhava com direito de família. Contei tudo, a festa, o dinheiro, a visita com o policial, a ligação para a escola. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ela suspirou. Helena, você está lidando com o que chamamos de alienação parental reversa. Eles estão tentando construir um caso contra você. Meu conselho? Documente absolutamente tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada tentativa de contato. E considere pedir uma medida protetiva. Uma medida protetiva? Contra meus próprios pais? Contra qualquer pessoa que represente risco para você ou sua filha. O que eles estão fazendo é assédio, Helena. E pode escalar.
Saí do escritório dela sentindo-me ao mesmo tempo aliviada e aterrorizada. Aliviada porque alguém finalmente estava me dizendo que eu não estava louca. Aterrorizada porque isso significava que a situação era séria o suficiente para precisar de proteção legal. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, sentei no sofá com uma taça de vinho e pensei em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de semanas. Eu só tinha querido fazer uma festa de aniversário para minha filha. Só isso. E agora estava considerando medidas protetivas contra minha própria família. Meu celular vibrou. Mensagem de Renata no grupo da família que eu ainda não tinha saído. Pessoal, só para avisar que a Helena não vai mais nas reuniões de família. Ela deixou claro que não quer fazer parte disso. Então vamos parar de tentar incluí-la. Se ela quiser voltar, a porta está aberta. Mas não vamos mais correr atrás. Era uma jogada. Uma tentativa de me fazer parecer a vilã que abandonou a família. Eu podia ver os outros membros digitando, provavelmente concordando, provavelmente me condenando. Pela primeira vez em semanas, eu não senti vontade de me defender. Não senti vontade de explicar. Apenas saí do grupo. Bloqueei mais alguns números. E respirei. Porque pela primeira vez eu estava começando a entender algo fundamental. Você não pode vencer uma guerra contra pessoas que estão dispostas a mentir. Mas você pode se recusar a lutar nos termos delas. Eu estava pronta para construir algo novo. Algo que não dependesse da aprovação deles. Mas primeiro, eu precisava garantir que Sofia estivesse segura. E isso significava que eu precisava estar 2 passos à frente. No dia seguinte, comecei a me mover. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há semanas. Não era raiva. Não era medo. Era determinação fria e calculada. Se minha família queria a guerra, eu ia me certificar de estar armada com a única coisa que realmente importava, a verdade documentada. Comecei pela manhã, antes mesmo de levar Sofia para a escola. Abri meu laptop e criei uma planilha detalhada. Data, hora, pessoa envolvida, o que aconteceu, evidências disponíveis. Cada incidente dos últimos meses foi catalogado com a precisão de quem monta um quebra-cabeça. A festa da Sofia. Fotos, prints das confirmações no grupo da família, prints das desculpas esfarrapadas depois. A cobrança dos R$ 2.400, screenshot da conversa completa com minha mãe. A visita do meu pai com o policial. Anotei o nome do oficial que estava no cartão, hora exata, testemunhas. A ligação para a escola. Já tinha pedido uma declaração por escrito da diretora confirmando a tentativa de contato não autorizado. Enquanto organizava tudo isso, meu celular tocou. Número privado. Hesitei, mas atendi. Helena? Era uma voz masculina que eu não reconheci de imediato. É o Lucas. Meu irmão. Usando número diferente porque eu tinha bloqueado dele. O que você quer, Lucas? Escuta, eu sei que as coisas estão complicadas. Ele soava cansado, quase genuíno. Mas você não acha que está levando isso longe demais? É só uma festa. É só dinheiro. A família sempre foi assim. Exatamente, eu disse, minha voz mais firme do que esperava. A família sempre foi assim. E eu estou cansada de ser assim. A mamãe está realmente mal, Helena. Ela não está dormindo. Ela chora toda hora. Você não liga para isso? Algo dentro de mim se retorceu. A culpa tentando abrir caminho de volta. Ela chorou pela Sofia quando ninguém apareceu na festa? Silêncio do outro lado. Foi isso que eu pensei, continuei. Lucas, eu não estou fazendo isso para magoar ninguém. Estou fazendo para proteger minha filha. E a mim mesma. Mas você não pode simplesmente cortar a família inteira, Helena. Não funciona assim. Não cortei. Vocês é que escolheram. Escolheram quando ignoraram minha filha. Escolheram quando me cobraram dinheiro sem um pingo de consideração. Escolheram quando tentaram me fazer parecer louca para vizinhos e para a escola da Sofia. Ninguém está tentando fazer isso. Então por que meu pai disse para a vizinha que eu estou instável? Por que a mamãe ligou para a escola dizendo que estava preocupada comigo? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Eu não sabia disso, ele murmurou. Claro que não. Porque eles só mostram para você o que convém. Respirei fundo. Olha, Lucas, eu não tenho raiva de você. Mas não vou mais fazer parte desse jogo. Se você quiser ter uma relação comigo e com a Sofia, ótimo. Mas nos meus termos. Sem a mamãe controlando tudo nos bastidores. Isso é pedir demais. Então você fez sua escolha. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas havia algo libertador naquilo. Cada vez que eu colocava um limite, cada vez que eu dizia não, era como remover um peso que eu nem sabia que estava carregando. Na semana seguinte, as coisas começaram a escalar de formas que eu não esperava. Minha mãe, percebendo que não conseguia me alcançar diretamente, começou a usar outras pessoas como mensageiras. Uma tia ligou só para conversar. Uma prima apareceu no meu trabalho por acaso. Até a madrinha de batismo da Sofia, que eu não via há anos, mandou mensagem dizendo que tinha ouvido coisas preocupantes sobre mim. Cada tentativa era a mesma coisa. Preocupação fingida. Culpa disfarçada de amor. Manipulação embrulhada em papel de presente com laço de família. E eu recusava todas. Educadamente, mas firmemente.
Foi então que recebi o golpe que eu devia ter previsto. Era uma sexta-feira à tarde quando minha advogada ligou, a voz tensa. Helena, você precisa vir ao meu escritório. Agora, se possível. Meu coração disparou. O que aconteceu? Seus pais entraram com uma ação judicial. Estão pedindo direito de visitação da neta. Alegam alienação parental. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Eles... O quê? Vou explicar tudo pessoalmente. Quanto tempo você precisa para chegar aqui? Deixei Sofia com uma amiga de confiança e dirigi até o escritório da advogada em piloto automático, os cérebros unindo com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Alienação parental, visitação forçada, tribunal, juiz. E se perdesse? E se tirassem minha filha de mim? A advogada, a doutora Mariana, me recebeu com uma expressão séria, mas não alarmada. Ela colocou os documentos na mesa entre nós. Respira, Helena. Isso não é incomum. E sinceramente, acho que eles fizeram uma jogada ruim. Como assim? Eles estão alegando que você os afastou da vida da Sofia sem motivo. Que são avós amorosos sendo impedidos de ver a neta. Que você está usando a criança como arma em uma disputa familiar. Ela fez uma pausa. Mas você tem tudo documentado, certo? Mostrei a ela minha planilha. As fotos da festa vazia. Os prints das conversas. A declaração da escola. O relato da vizinha. Tudo. Mariana sorriu pela primeira vez. Isso é ouro, Helena. Eles alegam alienação, mas você tem prova de abandono emocional. Eles alegam que são impedidos de ver a neta, mas você tem registro de que não apareceram quando foram convidados. Eles querem pintar você como instável, mas você tem documentação profissional e testemunhas que dizem o contrário. Então eu tenho chance? Mais do que chance. Mas precisa estar preparada. Vai ser desagradável. Eles vão tentar revirar sua vida inteira. Vão procurar qualquer coisa que possam usar contra você. Ex-relacionamentos, finanças, histórico médico. Vão tentar te fazer parecer inadequada. Engoli em seco. E a Sofia? Ela vai ter que testemunhar? Depende. Se chegar a isso, pode ser que um psicólogo judiciário converse com ela. Mas vamos fazer tudo para evitar expor ela a isso. Saí do escritório sentindo-me enjoada. Processaram a própria filha. Processaram a mãe da neta que diziam amar tanto. E o pior, estavam usando Sofia como munição. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, sentei no chão do meu quarto e chorei. Chorei pela família que eu pensava ter, chorei pela inocência perdida. Chorei porque, não importa como isso terminasse, algumas coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou. A tristeza deu lugar a uma raiva fria e focada. Eles queriam brincar de tribunal? Ótimo. Eu ia mostrar para o juiz exatamente quem eles eram. Nas semanas seguintes, me tornei uma máquina de documentação. Toda interação, por menor que fosse, era registrada. Minha advogada pediu depoimentos de amigas que tinham visto o estado de Sofia após a festa. A diretora da escola forneceu não apenas a declaração sobre a ligação da minha mãe, mas também relatórios mostrando que Sofia era uma criança bem ajustada, feliz e sem sinais de trauma ou negligência. Conversei com a terapeuta que tinha começado a ver após tudo isso começar, e ela concordou em fornecer um parecer profissional sobre meu estado mental. Você está lidando com uma situação extremamente estressante de forma notavelmente saudável, ela me disse. Está buscando apoio adequado, colocando limites necessários e priorizando o bem-estar da sua filha. Isso não é instabilidade. É exatamente o oposto. Mas enquanto eu construía meu caso, eles construíam o deles. E eles não estavam jogando limpo. Comecei a notar coisas estranhas. Meu carro foi fotografado em horários específicos. Descobri isso quando uma amiga me mostrou uma foto que minha mãe tinha postado em um grupo de família que eu não tinha acesso, sugerindo que eu estava saindo muito à noite, deixando a criança sozinha. A foto era de um sábado à tarde quando eu tinha ido ao supermercado com Sofia dormindo segura no banco de trás. Recebi uma ligação do banco questionando uma transferência suspeita. Quando investiguei, descobri que alguém tinha tentado acessar minha conta alegando ser eu e esqueci a senha. A tentativa foi bloqueada, mas o IP rastreado era da região onde meus pais moravam. A gota d'água foi quando a creche depois da escola onde Sofia ficava 2 vezes por semana me ligou, confusa. Helena, uma senhora esteve aqui hoje. Disse ser a avó da Sofia e que viria buscá-la no seu lugar. Obviamente não liberamos, mas achamos melhor te avisar. Como ela era? Perguntei, já sabendo a resposta. Cabelos grisalhos, elegante, carregava uma bolsa de grife. Ficou insistindo que era mal entendido, que você tinha autorizado. Minha mãe, tentando pegar Sofia sem minha permissão. Outra vez. Liguei imediatamente para Mariana. Eles tentaram pegar minha filha na creche. A creche tem câmeras? Sim. Perfeito. Pede uma cópia da gravação. Isso vai direto para o processo. Helena, eles estão cavando a própria cova. E ela estava certa. Cada movimento desesperado que meus pais faziam só fortalecia meu caso. Cada tentativa de me fazer parecer má só expunha mais a natureza manipuladora deles. Mas o processo era lento. Dolorosamente lento.
E enquanto esperávamos a data da audiência, eu vivia em constante estado de alerta. Cada notificação no celular fazia meu coração acelerar. Cada carro estranho na rua me deixava nervosa. Eu tinha instalado câmeras de segurança no apartamento, mudado todas as minhas senhas, e até considerado mudar de cidade. Sofia começou a notar. Uma noite, enquanto eu verificava pela terceira vez se a porta estava trancada, ela perguntou: Mamãe, por que você está com medo? Ajoelhei na frente dela, segurando suas mãozinhas pequenas. Não estou com medo, amor. Só estou sendo cuidadosa. É por causa da vovó? Meu coração apertou. O que te faz pensar isso? Porque você para de sorrir quando alguém fala nela. E você não deixa mais eu atender o telefone. Crianças veem tudo, mesmo quando tentamos esconder. Às vezes eu disse cuidadosamente, as pessoas que amamos fazem coisas que não são legais. E quando isso acontece, a gente precisa se proteger. Não porque deixamos de amar, mas porque amar não significa deixar as pessoas nos machucarem. A vovó te machucou? Sim. E eu não vou deixar que ela machuque você também. Sofia me abraçou forte. Tudo bem, mamãe. Eu te protejo também. E naquele momento, com minha filha de 7 anos me abraçando como se fosse ela adulta, eu soube que não podia deixar que isso nos destruísse. Não podia deixar que a toxicidade da minha família envenenasse também a infância dela. A audiência foi marcada para dali a 6 semanas. 6 semanas para reunir tudo. 6 semanas para me preparar para sentar na mesma sala que meus pais e ouvir mentiras sobre mim sendo apresentadas como verdade. Mas eu estava pronta. Ou pelo menos, estava tentando estar. Porque a parte mais difícil não era enfrentá-los no tribunal. Era enfrentar a versão de mim mesma que ainda queria que eles me amassem. A parte que ainda esperava que de alguma forma, eles acordassem e percebessem o que estavam fazendo. Essa parte de mim estava morrendo. E eu precisava deixá-la morrer. Porque do outro lado dessa morte estava algo que eu nunca tinha experimentado antes: liberdade. 2 semanas antes da audiência, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma linha. Tenho informações que você vai querer ver. Encontre comigo. Olhei para a mensagem por um longo tempo, meu polegar pairando sobre o botão de delete. Cada instinto gritava perigo. Poderia ser uma armadilha. Mais uma jogada dos meus pais para me fazer parecer paranoica ou pior, para me colocar em uma situação comprometedora que pudessem usar contra mim no tribunal. Mas havia algo na simplicidade da mensagem. Sem drama. Sem emoção. Apenas uma oferta direta. Encaminhei o screenshot para Mariana com uma mensagem. O que você acha? Ela respondeu em minutos. Não vá sozinha. Não vá a lugar isolado. Se for, leve alguém e escolha lugar público com câmeras. E me avise antes. Respondi a um número desconhecido. Quem é você e por que deveria confiar? A resposta veio quase imediatamente. Alguém que está cansada de assistir. Praça do Relógio, amanhã, 15 horas. Vou estar no banco perto da fonte. Cabelos curtos, jaqueta jeans. Você decide se aparece. Mostrei para minha melhor amiga Cláudia, que conhecia toda a situação. Ela tinha estado ao meu lado desde o começo, tinha visto Sofia chorando depois da festa, tinha me segurado quando eu desmoronei. Eu vou com você, ela disse sem hesitar. Fico perto, mas não em cima. Se for algo suspeito, a gente sai. Simples assim. No dia seguinte, deixei Sofia com a mãe de uma coleguinha da escola, uma mulher doce que tinha se oferecido várias vezes para ajudar. Cláudia e eu chegamos à praça 15 minutos mais cedo. Ela se posicionou em um café do outro lado, com visão clara do banco perto da fonte. Às 15 horas em ponto, uma mulher se sentou no banco. Cabelos curtos e grisalhos, jaqueta jeans desbotada, rosto marcado por linhas de expressão profundas. Ela segurava um envelope pardo nas mãos. Aproximei-me devagar, o coração batendo forte. Quando sentei ao lado dela, ela não olhou diretamente para mim. Apenas observou as crianças brincando na praça. Você veio, ela disse suavemente. Não tinha certeza se viria. Quem é você? Meu nome é Beatriz. Era amiga da sua mãe. Há muitos anos. Ela finalmente me olhou, e vi tristeza genuína em seus olhos. Nos afastamos há quase 10 anos. Ela não gostou que eu questionasse certas coisas. Que coisas? Beatriz suspirou. A forma como ela tratava as pessoas. A forma como mantinha todos em débito emocional. Eu vi ela fazer isso com outras mulheres da família antes de você. Sua tia Carmen. Sua prima Júlia. Sempre o mesmo padrão. Meu estômago apertou. Por que está me contando isso agora? Porque vi a notificação do processo. Tenho uma conhecida que trabalha no fórum. Ela apertou o envelope. E porque tem uma filha da idade da Sofia. E não consigo imaginar alguém usando uma criança como arma dessa forma. Ela me entregou o envelope. Isso são e-mails. Conversas impressas. Algumas têm mais de 10 anos. Outras são mais recentes. Uma amiga em comum ainda está em contato superficial com sua mãe e, digamos que ela não é tão cuidadosa com o que escreve quando acha que está falando com aliados. Abri o envelope com mãos trêmulas. A primeira página era um e-mail de 5 anos atrás, da minha mãe para Beatriz, antes do rompimento delas.
Helena está ficando independente demais. Preciso lembrá-la de que ela nos deve. Talvez seja a hora de pedir aquele empréstimo de volta, mesmo que ela estivesse passando dificuldade quando dei. Mantenha ela ligada. Senti náusea subir pela garganta. Continuei lendo. Havia mais. Muito mais. E-mails planejando como trazer Helena de volta ao centro da família, quando eu tinha tentado me afastar brevemente anos atrás. Mensagens discutindo como fazer as pessoas sentirem que precisam de nós. Uma conversa particularmente perturbadora sobre como crianças são ótimas para manter filhos adultos na linha. Ela planejou isso? Minha avó saiu rouca. Ela planeja tudo? Sua mãe é uma mulher muito inteligente, Beatriz disse tristemente. E muito, muito controladora. Ela não vê as pessoas como pessoas, Helena. Vê como peças em um jogo que ela precisa vencer. Por que você guardou isso tudo? Porque quando você corta alguém da sua vida por esse tipo de comportamento, você aprende a guardar evidências. Para se lembrar de que não estava louca. Para caso precisasse se defender um dia. Ela tocou minha mão brevemente. E porque sempre soube que ela faria isso com alguém de novo. Só não sabia que seria com a própria filha. Isso pode ser usado no tribunal? Você vai precisar verificar com sua advogada. Algumas coisas podem ser consideradas hearsay, mas outras... Ela apontou para um e-mail específico de apenas 3 meses atrás, outras são dela discutindo abertamente a estratégia do processo. Como fazer você parecer instável. Como usar a preocupação com a neta como justificativa. Senti lágrimas queimando, mas não de tristeza. De validação. Eu não estava louca. Não estava exagerando. Estava tudo ali em preto e branco no próprio punho digital da minha mãe. Obrigada, sussurrei. Você não tinha que fazer isso. Tinha sim, porque silêncio é cumplicidade. E eu já fui cúmplice tempo demais. Beatriz se levantou. Espero que você consiga proteger sua filha, Helena. Espero que você seja mais forte do que eu fui. E então ela foi embora, desaparecendo entre as pessoas na praça, deixando-me sozinha com um envelope que mudava tudo. Cláudia veio correndo quando me viu parada segurando os papéis. O que é isso? Prova, eu disse, a voz firme pela primeira vez em semanas. Prova de que eu não estou louca. Naquela noite Mariana veio até minha casa. Sentamos à mesa da cozinha por 3 horas, ela lendo cada página, fazendo anotações, sua expressão ficando progressivamente mais séria. Isso é. Helena, isso é dinamite, ela disse finalmente. Alguns desses e-mails podem não ser admissíveis dependendo de como foram obtidos. Mas outros, especialmente os mais recentes sobre o planejamento do processo, são extremamente relevantes. Mostram má-fé. Mostram comportamento predatório. Mostram um padrão. Podemos usar? Vou precisar verificar a autenticidade. Vou precisar de informações sobre quem forneceu. Mas sim, acho que podemos usar parte disso. E mesmo que não possamos apresentar tudo formalmente, me dá uma visão muito clara de quem estamos enfrentando e como eles pensam. Ela me olhou seriamente. Você entende o que isso significa? Se apresentarmos isso, a guerra vai piorar antes de melhorar. Já é guerra, Mariana. Eu só estava lutando com uma mão amarrada nas costas. Agora pelo menos estou em pé de igualdade. Ela sentiu lentamente. Então vamos nos preparar. Porque quando eles perceberam que temos isso, vão entrar em pânico. E pessoas em pânico fazem coisas desesperadas. Ela estava certa. Completamente certa. 3 dias depois de recebermos os documentos, depois que Mariana teve tempo de verificar e organizar o que poderíamos usar, ela mandou uma notificação formal para os advogados dos meus pais. Uma prévia do que tínhamos. Não todo o conteúdo, apenas o suficiente para mostrar que sabíamos o que eles tinham feito. A resposta foi imediata e caótica. Minha mãe começou a ligar de números diferentes a cada hora. Deixava mensagens histéricas. Como você ousa? Como você ousa investigar sua própria mãe? Isso é uma invasão. Isso é ilegal. Meu pai apareceu no meu prédio novamente. Dessa vez, chamei a polícia antes mesmo de descer. Quando os policiais chegaram, ele estava na portaria gritando com o porteiro. Eu tenho direito de ver minha filha. Tenho direito de explicar. Um dos policiais, uma mulher jovem com expressão paciente, me chamou de lado. Você quer registrar isso? Já tem uma medida protetiva em andamento, expliquei. Ele está violando. Sim, quero registrar. Ela fez o registro enquanto meu pai era escoltado para fora do prédio. Ele gritou para mim enquanto era levado. Você vai se arrepender disso, Helena. Você está destruindo essa família. Não, eu gritei de volta, surpresa com a força na minha própria voz. Vocês já tinham destruído. Eu só estou me recusando a fingir que não. Nos dias que antecederam a audiência, a pressão se intensificou. Renata começou uma campanha nas redes sociais, posts vagos sobre filhos ingratos, e como a modernidade destruiu os valores familiares. Ela nunca me mencionava pelo nome, mas todo mundo sabia de quem estava falando. Primos que eu não via há anos começaram a comentar, sempre do lado deles. Família é para sempre. Honrar pai e mãe. Algumas pessoas esquecem de onde vieram. Eu não respondia. Não me defendia publicamente. Apenas deixava Mariana fazer o trabalho dela.
Lucas me ligou uma última vez na noite anterior à audiência. Dessa vez ele soava diferente. Cansado. Derrotado. Helena, eu li os e-mails. Fiquei em silêncio, processando. Como você? Renata tem boca grande quando está bêbada. Ela me contou que a advogada de vocês tinha algo sobre a mamãe. Eu pedi para ver. Ele respirou fundo. Eu não sabia. Não sabia que era assim. Ela fala de todos nós daquele jeito. Como peças. Como coisas que ela controla. Eu sei. Você sabia há quanto tempo? Eu suspeitava. Mas ter certeza é diferente de suspeitar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu não vou testemunhar contra você. Só queria que soubesse. Eles me pediram. Disseram para eu falar sobre como você sempre foi distante, egoísta. Mas eu não vou. Não posso. Obrigada, Lucas. Mas também não vou testemunhar a favor. Eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Espero que você entenda. Entendo. E era verdade. Eu entendia. Na manhã da audiência vesti meu melhor terno. Prendi o cabelo. Coloquei uma maquiagem leve mas profissional. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher que não reconhecia completamente. Mais forte. Mais dura. Mas também mais livre. Sofia me abraçou antes de eu sair. Você vai ganhar, mamãe? Vou fazer o melhor que posso, amor. Às vezes é só isso que podemos fazer. Eu te amo do tamanho do universo. Eu te amo do tamanho de infinitos universos. O tribunal era um prédio cinza e intimidador. Mariana me encontrou nos degraus, segurando uma pasta grossa. Pronta? Tanto quanto vou estar. Lembra, calma, clara, factual. Não deixe eles te provocarem. Não mostre raiva. Mostre força. Entramos na sala de audiências. E lá estavam eles. Meus pais, sentados do outro lado com seus advogados. Minha mãe estava impecável, como sempre. Taier caro, maquiagem perfeita, postura de quem está sendo injustamente perseguida. Meu pai estava ao lado dela, maxilar apertado, olhos fixos em frente. Quando me viram entrar, minha mãe fez questão de pegar um lenço e enxugar os olhos. Performando. Sempre performando. O juiz entrou. Um homem de meia-idade com óculos de leitura e uma expressão que sugeria que já tinha visto esse tipo de caso muitas vezes antes. Bom dia. Estamos aqui para a audiência preliminar no caso Silva versus Silva, pedido de regulamentação de visitas dos avós. Ele começou, a voz monótona, profissional. E assim começou. A batalha que eu nunca quis lutar, mas que agora estava determinada a vencer, porque não era mais só sobre mim. Era sobre Sofia. Era sobre quebrar o ciclo. Era sobre garantir que minha filha crescesse sabendo que amor não vem com condições, com dívidas, com jogos de poder. Era sobre liberdade. E eu não ia parar até conseguir. O advogado dos meus pais começou com o discurso que eu já esperava. Voz suave, quase melancólica, pintando um quadro de avós devotados sendo cruelmente afastados de uma neta amada. Meritíssimo, meus clientes são pessoas de bem, pilares da comunidade, que simplesmente querem manter contato com a única neta. A senhora Helena Silva, de forma unilateral e sem justificativa razoável, cortou todo e qualquer contato entre a menor Sofia e seus avós paternos. Ele pausou, corrigindo-se, perdão, maternos. Mariana anotava calmamente sem reagir. Ela tinha me explicado que a primeira parte seria assim: deixá-los construir a narrativa deles para depois desmontá-la peça por peça. A criança, de apenas 7 anos, está sendo privada do amor e do suporte de figuras fundamentais em seu desenvolvimento. Meus clientes tentaram repetidamente estabelecer contato saudável, mas foram bloqueados, ignorados, e até mesmo ameaçados com medidas legais pela senhora Helena. Ele continuou por mais 15 minutos. Falou sobre a importância dos avós. Citou estudos. Mostrou fotos antigas de quando Sofia era bebê, minha mãe segurando ela, todos sorrindo. Fotos que pareciam calorosas e amorosas se você não soubesse o que tinha por trás. Quando ele terminou, o juiz se virou para Mariana. Doutora Mariana, a defesa gostaria de se manifestar? Sim, meritíssimo. E gostaria de começar estabelecendo alguns fatos que a petição inicial convenientemente omitiu. Ela abriu a pasta. No dia 15 de março deste ano, a senhora Helena organizou uma festa de aniversário para sua filha Sofia. Uma festa para a qual todos os membros da família foram convidados, incluindo os requerentes. Ela projetou na tela os prints das confirmações. Cada vou sim, cada não perderia por nada, cada promessa quebrada. 20 pessoas confirmaram presença, meritíssimo. Sabe quantas apareceram? 0. Nenhuma pessoa da família compareceu à festa de aniversário de uma criança de 7 anos. Vi minha mãe se mexer desconfortavelmente na cadeira. Seu advogado tentou interromper. Meritíssimo, circunstâncias atenuantes. Eu chegarei às circunstâncias, Mariana disse firmemente. Porque menos de uma semana depois desse abandono emocional, a senhora Vera Silva, mãe da requerida, enviou uma mensagem cobrando R$ 2.400 para a festa de outra pessoa. Sem uma única palavra de desculpa pelo aniversário da neta. Ela mostrou o print da conversa. A mensagem fria da minha mãe. Minha resposta educada recusando.
E então a transferência de R$ 1 que tinha desencadeado tudo. Foi após essa recusa que começou uma campanha sistemática de assédio e intimidação. O pai da requerida, Sr. Roberto Silva, compareceu à residência dela acompanhado de um policial, numa clara tentativa de intimidação. Temos o registro da ocorrência. O juiz franziu a testa, olhando para meus pais. Minha mãe sussurrou algo urgente para o advogado. Além disso, Mariana continuou, temos evidências de que os requerentes tentaram, em 2 ocasiões distintas, retirar a menor Sofia de instituições de ensino sem autorização da mãe. A primeira vez na própria escola, a segunda em uma creche. Ambas as tentativas foram documentadas e as instituições se recusaram a liberar a criança, corretamente seguindo o protocolo. Ela projetou as declarações das instituições. Vi meu pai apertar o maxilar. Ligaram para vizinhos insinuando que a senhora Helena estava instável. Ligaram para a escola sugerindo que a criança estava em risco. Tudo isso enquanto alegam apenas querer manter contato saudável. O advogado dos meus pais levantou. Meritíssimo, isso são interpretações distorcidas de tentativas legítimas de... Eu não terminei, Mariana o cortou. Porque o mais revelador ainda está por vir. Ela abriu outra seção da pasta. Meu coração acelerou. Eram os e-mails. Ela tinha decidido usar. Meritíssimo, através de fonte legítima. Obtivemos correspondências eletrônicas da senhora Vera Silva que revelam um padrão de comportamento manipulador e controlador que se estende por anos. O advogado saltou. Objeção. Não sabemos a origem desses documentos. Podem ter sido obtidos ilegalmente. Foram fornecidos voluntariamente por uma terceira parte que os recebeu diretamente da senhora Vera Silva. Mariana respondeu calmamente. Temos declaração juramentada da fonte. Os e-mails não foram hackeados nem roubados. Foram dados a ela pela própria autora. O juiz ajustou os óculos. Prossiga, mas vou avaliar a admissibilidade. Mariana começou a ler trechos. Não todos, ela tinha selecionado os mais damning. O e-mail sobre me manter ligada através de dívida emocional. As discussões sobre usar Sofia como ferramenta para controle. E o mais recente de 3 meses atrás. Onde minha mãe discutia abertamente com uma amiga a estratégia do processo. Preciso fazer ela parecer instável. Se conseguirmos visitação, posso começar a reconstruir a relação nos meus termos. Helena sempre foi mais fraca quando pressionada por vários lados ao mesmo tempo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Olhei para minha mãe. Pela primeira vez, a máscara tinha caído completamente. Ela estava pálida, os lábios apertados em uma linha fina. O juiz releu o último e-mail em silêncio. Depois olhou para os advogados dos meus pais. Os senhores gostariam de responder a isso? O advogado mais velho, que até então tinha parecido confiante, agora mexia nervosamente nos papéis. Meritíssimo, sem contexto completo, essas correspondências podem ser mal interpretadas. Mal interpretadas. O juiz ergueu uma sobrancelha. Senhora, ele olhou diretamente para minha mãe. A senhora escreveu isso? Minha mãe abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu estava frustrada. Estava desabafando. Não era literal. Não era literal a parte sobre fazer sua filha parecer instável? Ou não era literal a parte sobre usar a neta como ferramenta de controle? Ela não respondeu. O juiz se recostou na cadeira, uma expressão de cansaço e desgosto no rosto. Vou ser franco. Em 30 anos de magistratura, vi muitos casos de disputas familiares, mas raramente vi um caso onde os próprios requerentes fornecessem evidência tão clara de suas verdadeiras intenções. O advogado tentou uma última vez. Meritíssimo, meus clientes ainda amam a neta. Amor, o juiz o interrompeu, não é uma arma. Não é uma ferramenta de controle. E não é algo que dá direito de ignorar os limites estabelecidos pela mãe da criança. Ele olhou para os papéis na frente dele. Vou ouvir a senhora Helena agora. Mariana me acenou. Levantei e caminhei até a frente com as pernas bombas, mas a cabeça erguida. Sentei na cadeira de testemunha e coloquei a mão sobre a Bíblia. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Mariana começou com perguntas simples, estabelecendo minha rotina com Sofia, meu trabalho, minha estabilidade. Então foi para o núcleo. Senhora Helena, por que decidiu limitar o contato entre sua filha e seus pais? Respirei fundo. Porque percebi que eles não viam a Sofia como uma pessoa. Viam ela como uma extensão do controle que sempre exerceram sobre mim. E eu não podia deixar que ela crescesse achando que isso era amor. Pode elaborar? Desde que me entendo por gente, minha família operou em um sistema de dívidas emocionais. Você faz algo por alguém, não por amor, mas para ter algo sobre aquela pessoa. Para poder cobrar depois. Para manter controle. Minha voz estava firme agora. Eu achei que era normal. Achei que era assim que famílias funcionavam. Até ver eles aplicando isso na minha filha. Como assim? Eles faltaram na festa dela. Sem explicação, sem desculpa. Mas uma semana depois, me cobraram milhares de reais como se nada tivesse acontecido. E quando recusei, começaram uma campanha para me fazer parecer má. Não porque realmente se importavam com Sofia, mas porque eu tinha ousado dizer não.
O que a senhora sente pelos seus pais? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio por um momento. Eu sinto pena. Pena de que eles construíram um sistema de controle tão elaborado que não conseguem mais distinguir entre amor e manipulação. Mas eu não posso deixar que minha pena coloque minha filha em risco. O advogado deles teve sua chance de me interrogar. Ele tentou me fazer parecer vingativa. Perguntou sobre brigas antigas. Sobre vezes que meus pais tinham me ajudado financeiramente. É verdade que eles te emprestaram dinheiro quando você estava na faculdade? Sim. E você pagou de volta. Cada centavo. Com juros, apesar de eles dizerem que não precisava. Mas eles te ajudaram quando você precisou? Sim. E me lembraram disso todos os dias pelos próximos 10 anos. Toda vez que eu discordava de algo, ouvia depois de tudo que fizemos por você. Aquele empréstimo nunca foi sobre ajudar. Foi sobre criar uma dívida perpétua. Ele mudou de tática. A senhora não acha que está privando Sofia de uma relação familiar importante? Estou protegendo ela de uma relação tóxica. Há uma diferença. Mas Sofia é muito nova para entender essas complexidades. Ela só sabe que não vê mais os avós. Sofia entende perfeitamente que ninguém apareceu na festa dela. Entende que chorou sozinha em um salão vazio. Crianças entendem muito mais do que adultos gostam de admitir. Quando o interrogatório terminou, o juiz chamou um intervalo de 15 minutos. Saí da sala de audiência com as pernas tremendo. Mariana me levou para uma salinha lateral. Você foi perfeita, ela disse. Calma, clara, honesta. Exatamente o que precisávamos. E agora? Agora esperamos a decisão dele. Pode ser hoje mesmo ou pode levar alguns dias. Mas não levou dias. Quando voltamos à sala, o juiz já tinha uma expressão decidida no rosto. Antes de dar minha decisão, ele começou: quero deixar algo claro. Este tribunal não existe para punir avós que cometem erros. Existe para proteger o melhor interesse da criança. E neste caso, o melhor interesse da menor Sofia é cristalino. Ele olhou para meus pais. Os senhores não estão sendo impedidos de ver a neta por capricho. Estão sendo impedidos porque demonstraram, repetidamente e com documentação própria, que sua intenção não é o bem-estar da criança, mas o controle da mãe. Minha mãe começou a chorar. Lágrimas reais dessa vez, não performáticas. O pedido de regulamentação de visitas é negado. Além disso, estou determinando que os requerentes mantenham distância mínima de 100 metros da menor Sofia e de sua mãe, a senhora Helena Silva, exceto em situações de emergência comprovada. O martelo bateu. Final. Definitivo. Meu pai se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Isso é um absurdo. Ela lavou a cabeça do juiz. Ela... Senhor, o juiz disse com voz de aço, sugiro que se retire antes que eu o cite por desacato. Saí daquela sala do tribunal sentindo como se tivesse corrido uma maratona. Mariana me abraçou no corredor. Você conseguiu, Helena. Conseguiu. Mas a vitória tinha gosto agridoce. Porque por mais que fosse o resultado certo, por mais que fosse necessário, ainda doía. Era o fim oficial da família que eu tinha crescido acreditando ter. Do lado de fora do tribunal, Cláudia estava esperando com Sofia. Minha filha correu para mim e eu a peguei no colo, segurando forte. Acabou, mamãe? Ela perguntou baixinho. Sim, amor. Acabou. A gente ganhou? Nós dois ganhamos. Ganhamos nossa paz. Mas enquanto caminhávamos para o carro, vi minha mãe saindo do tribunal. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Naquele olhar havia ódio, sim, mas também algo que parecia suspeitamente com medo. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha perdido o controle. E pessoas como ela não sabem como lidar com isso. Eu sabia que não tinha acabado. Não realmente. A decisão judicial era uma coisa. Mas pessoas como meus pais não desistem facilmente. Eles iam reagrupar, iam planejar, iam tentar encontrar outra forma de recuperar o que perderam. E eu precisava estar pronta, porque essa batalha tinha sido vencida. Mas a guerra ainda estava longe de terminar. Nos meses seguintes à decisão do tribunal, aprendi que vitória legal e paz real são coisas completamente diferentes. A princípio, houve silêncio. Um silêncio tão completo que era quase suspeito. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição inesperada. Por 3 semanas inteiras, foi como se meus pais tivessem simplesmente evaporado da minha vida. Eu deveria ter me sentido aliviada. E parte de mim estava. Mas outra parte, a parte que tinha sido treinada a vida inteira a esperar pelo próximo ataque, permanecia vigilante, nervosa, esperando a tempestade que certamente viria. Sofia, por outro lado, floresceu naquele silêncio. Ela começou a dormir a noite toda sem acordar. Seus desenhos, que por semanas tinham sido cheios de cores escuras e figuras tristes, voltaram a ser vibrantes e alegres. Ela ria mais, brincava mais. Era simplesmente mais leve. Mamãe, ela me disse uma noite enquanto eu a colocava para dormir, eu gosto de como nossa casa está agora. Parece mais. Não sei. Mas nossa, eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas a calmaria não durou. Claro que não durou. Tudo começou com pequenas coisas.
Um e-mail profissional meu que de repente começou a receber spam massivo, centenas de mensagens por dia, impossibilitando o meu trabalho até que o departamento de TI resolvesse. Minha conta no Instagram foi hackeada e postaram coisas constrangedoras antes que eu conseguisse recuperar o acesso. Então começaram as avaliações falsas. Eu trabalhava como gerente de projetos para uma empresa de consultoria, e de repente apareceram avaliações negativas online sobre mim especificamente. Avaliações anônimas dizendo que eu era instável, não confiável, traz problemas pessoais para o ambiente profissional. Meu chefe me chamou para uma conversa. Ele era um homem bom, justo, e tinha me apoiado durante todo o processo. Mas até ele estava preocupado. Helena, eu sei que você está passando por uma situação familiar difícil, e eu acredito em você. Mas essas avaliações estão chegando aos ouvidos dos clientes. Precisamos fazer alguma coisa. Mostrei a ele tudo. A decisão do tribunal. Os e-mails. O padrão de assédio. Ele ouviu, assentindo lentamente. Isso é assédio sistemático. Ele disse finalmente. Vou falar com o jurídico da empresa. Podemos emitir um comunicado desmentindo essas avaliações. E se você quiser processar por difamação, a empresa vai te apoiar. Mas eu estava cansada de processos. Cansada de advogados. Cansada de lutar. Eu só queria viver minha vida. Exceto que eles não iam me deixar. A gota d'água veio em uma tarde de quinta-feira. Eu tinha ido buscar Sofia na escola quando a diretora me chamou para uma conversa urgente. Meu coração imediatamente acelerou. Aconteceu algo? Não exatamente, ela disse, mas sua expressão estava preocupada. Mas precisamos te informar de algo. Uma assistente social apareceu aqui hoje. Disse que tinha recebido uma denúncia anônima de que Sofia estava sendo negligenciada. Que a mãe estava instável e possivelmente usando substâncias. Senti o chão desaparecer sob meus pés. O quê? Obviamente, explicamos que Sofia é uma das nossas alunas mais bem cuidadas, que você é uma mãe presente e amorosa, que não há nenhum sinal de negligência ou abuso. A assistente social fez algumas perguntas, observou Sofia brevemente durante o recreio, e foi embora. Ela pareceu satisfeita de que a denúncia era infundada. Mas isso vai para algum registro? Minha voz saiu tensa, controlada. Infelizmente sim. Denúncias ao conselho tutelar ficam registradas mesmo quando infundadas. Mas também fica registrado que a denúncia foi investigada e considerada sem fundamento. Quando saí daquela escola segurando a mão de Sofia que tagarelava alegremente sobre o dia dela, completamente alheia ao que tinha acontecido, eu tremia. Não de medo, de raiva. Eles tinham cruzado a última linha. Envolver o conselho tutelar? Tentar criar um registro de negligência contra mim? Isso poderia ter afetado minha custódia, meu trabalho, minha vida inteira. Liguei para Mariana do estacionamento da escola. Eles fizeram uma denúncia anônima ao conselho tutelar, disse sem preâmbulo. Ouvi ela inspirar bruscamente. Quando? Hoje, a assistente social foi até a escola. E o resultado? Infundada. A diretora deixou claro que é mentira. Mas fica no registro. Helena, a voz de Mariana estava tensa. Isso é sério. Denúncia falsa ao conselho tutelar pode ser crime. Você quer prosseguir? Quero acabar com isso, Mariana. De uma vez por todas. Então vamos precisar de uma estratégia diferente. Uma que coloque um fim definitivo nisso, porque claramente a decisão do tribunal não foi suficiente para dissuadi-los. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, sentei com meu laptop e fiz algo que tinha evitado fazer durante todo esse tempo. Pesquisei meus pais online. Realmente pesquisei. Fundo. O que encontrei foi revelador. Meu pai tinha um histórico profissional mais complicado do que eu sabia. Várias empresas onde tinha sido consultor tinham fechado com dívidas. Havia processos trabalhistas de ex-funcionários alegando que não tinham sido pagos. Nada que tivesse resultado em condenação, mas um padrão claro. Minha mãe tinha uma fundação de caridade que ela presidia. Parecia legítima na superfície, mas quando comecei a olhar os registros financeiros públicos, as coisas não batiam. Valores doados não correspondiam aos gastos declarados. Havia eventos de arrecadação caros onde a maior parte do dinheiro parecia ir para custos administrativos. Não era nada obviamente legal, mas era questionável, muito questionável. E então encontrei algo interessante. Nos registros do último processo trabalhista contra meu pai, havia menção a um ex-funcionário chamado Daniel Martins que tinha tentado denunciar irregularidades fiscais. O processo tinha sido arquivado, mas o nome ficou na minha cabeça. Levou 2 dias de pesquisa, mas encontrei Daniel. Ele agora trabalhava como contador independente em outra cidade. Enviei um e-mail cauteloso, me apresentando e perguntando se ele estaria disposto a conversar sobre sua experiência trabalhando para meu pai. A resposta veio no dia seguinte. Eu me perguntei quando alguém da família finalmente ia querer saber a verdade. Conversamos por telefone naquela noite. Daniel tinha trabalhado para meu pai por 5 anos antes de ser demitido quando começou a fazer perguntas sobre discrepâncias nos livros contábeis. Seu pai é inteligente, Daniel me disse. Nunca nada óbvio. Sempre tinha uma explicação plausível.
Mas no conjunto o padrão era claro: desvio de recursos, notas fiscais falsas, declarações de imposto, criativas. Você tem provas? Tenho cópias de tudo que consegui antes de ser demitido. Guardei como seguro, caso eles tentassem me prejudicar mais do que já fizeram. Nunca usei porque, bem, processar gente rica é caro e arriscado. Mas se você está interessada, marquei um encontro com ele pessoalmente. Levei Mariana comigo. Daniel nos mostrou pastas inteiras de documentos, transferências estranhas, contratos suspeitos, uma rede intrincada de pequenas irregularidades que sozinhas não significavam muito, mas juntas pintavam um quadro de fraude fiscal sistemática. Isso é suficiente para uma investigação da Receita Federal, Mariana disse, folheando os documentos. Mas Helena, você precisa ter certeza. Isso vai explodir a família inteira. Não é só seus pais. Pode afetar outras pessoas. Pensei em Renata, que sempre soube se virar. Em Lucas, que tinha pelo menos tentado permanecer neutro. Nos primos tios, tias que tinham me condenado sem conhecer a história toda. Eles fizeram uma denúncia falsa ao conselho tutelar. Eu disse calmamente. Tentaram me fazer parecer uma mãe negligente. Tentaram destruir minha reputação profissional. Em que ponto eu paro de ser a vítima e começo a me defender de verdade? Mariana assentiu lentamente. Então vamos fazer isso direito. Legal, ético, mas definitivo. Nos dias seguintes, montamos um dossiê completo. Os documentos de Daniel, registros públicos que mostravam inconsistências nos relatórios financeiros da fundação da minha mãe, declarações de outras pessoas que tinham sido prejudicadas financeiramente pelos meus pais ao longo dos anos, e havia várias, descobri. Mariana submeteu tudo à Receita Federal com uma denúncia formal e detalhada. Também enviamos cópias para o Ministério Público, especificamente para a promotoria que lidava com fraudes em organizações sem fins lucrativos. E então esperamos. A investigação começou silenciosamente. Não houve batidas policiais dramáticas ou manchetes. Apenas investigadores pedindo documentos, fazendo perguntas, cavando mais fundo. Levou 3 meses. 3 meses durante os quais minha vida finalmente começou a se normalizar. Sofia entrou para o time de natação da escola. Eu recebi uma promoção no trabalho. Fiz novos amigos, pessoas que não tinham nada a ver com minha família ou meu passado. Comecei a namorar de novo, algo casual com um professor de música gentil e engraçado que fazia Sofia rir e nunca perguntava sobre drama familiar. Pela primeira vez em anos, talvez na vida toda, eu estava feliz. Então veio a ligação de Mariana. Helena, a Receita Federal fechou o cerco. Vão notificar seus pais amanhã. Autuação por sonegação fiscal e desvio de recursos de entidades sem fins lucrativos. As multas vão ser substanciais. E pode ter processo criminal dependendo do que mais encontrarem. Sentei lentamente. Quanto? As multas, com juros e correção, estão falando em cerca de R$500 mil, mais a devolução dos valores desviados da fundação. R$500 mil. Meus pais teriam que vender a casa, os carros, tudo. E a fundação da sua mãe vai ser investigada mais profundamente. Provavelmente vai perder o status de organização sem fins lucrativos, o que significa mais multas. E ela pode responder criminalmente por apropriação indébita. Helena? A voz de Mariana ficou mais suave. Você está bem? Eu não sabia o que estava sentindo. Não era satisfação. Não era exatamente tristeza. Era mais como fechamento. Estou, disse finalmente. Estou bem. A notícia se espalhou pela família como fogo em palha seca. Meu telefone, que eu tinha mantido aberto para números não bloqueados no caso de emergências, explodiu com mensagens. Lucas, Helena, o que você fez? Papai está sendo investigado pela Receita. Eles vão perder tudo. Renata, você realmente denunciou nossos próprios pais? Que tipo de pessoa faz isso? Primos, tios, tias, todos com versões da mesma mensagem. Choque, raiva, acusação. Respondi apenas uma vez em uma mensagem que enviei para o grupo da família que tinha me expulsado meses atrás, mas cujas mensagens ainda recebia. Eu não inventei nada. Não menti sobre nada. Apenas apresentei fatos às autoridades competentes. Se há consequências, é porque havia irregularidades reais. Perguntem a si mesmos, por que é mais fácil me culpar por expor a verdade do que culpar quem cometeu os atos? As respostas foram exatamente o que esperava. Mais raiva, mais culpa, mais acusações de que eu estava destruindo a família. Apenas Lucas respondeu de forma diferente, em mensagem privada. Eu vi os documentos. O advogado dos papais mostrou. Helena, você estava certa. Sobretudo, eu sinto muito. Não respondi. Não havia nada a dizer. 2 semanas depois, minha mãe tentou me ligar. Do número do advogado dela, provavelmente esperando que eu não reconhecesse e atendesse. Atendi porque sabia que essa conversa eventualmente precisava acontecer. Helena, sua voz estava irreconhecível. Rouca, quebrada, despida de toda aquela confiança imperativa que sempre tinha. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Estamos perdendo a casa. Tudo. Seu pai.
Ele não está bem. O estresse. Helena, por favor, você pode fazer isso parar? Eu não posso fazer parar. E não faria mesmo se pudesse. Como você pode ser tão cruel? Somos seus pais. Vocês fizeram uma denúncia falsa ao conselho tutelar. Minha avó saiu fria, controlada. Tentaram fazer parecer que eu negligenciava minha filha. Você não é mais minha mãe. É uma pessoa que tentou destruir minha vida porque eu estabeleci limites. Nós só queríamos nossa neta de volta. Não, vocês queriam controle de volta. E quando perceberam que não podiam ter, tentaram me destruir. Helena, por favor. Ela começou a chorar. Soluços reais, desesperados. E eu não senti nada. Nenhuma culpa. Nenhuma pena. Apenas um vazio frio onde o amor familiar deveria estar. Adeus, mãe. Desliguei. Nos meses seguintes, assisti de longe enquanto tudo desmoronava para eles. A casa foi a leilão. A fundação foi oficialmente dissolvida. Minha mãe respondeu criminalmente e, embora não tenha ido para a prisão devido à idade e por ser réu primária, ficou com antecedentes e uma sentença de prestação de serviços comunitários. Meu pai teve um AVC leve, o estresse, disseram os médicos, e ficou com sequelas que forçaram sua aposentadoria. Eles se mudaram para um apartamento pequeno em um bairro simples. Os amigos da alta sociedade desapareceram. Os eventos elegantes terminaram. A imagem cuidadosamente construída de família perfeita se desintegrou completamente. E eu vivi. 9 meses depois da decisão do tribunal, Sofia e eu nos mudamos para uma casa nova. Não uma mansão, mas um lugar aconchegante com quintal, perto de uma escola excelente e longe de qualquer memória da minha família. No dia da mudança, enquanto Sofia corria pelo quintal novo explorando cada canto, Cláudia veio me ajudar com as caixas. Como você se sente? Ela perguntou enquanto desempacotávamos a cozinha. Livre, eu disse. E era verdade. Sem arrependimentos? Pensei por um longo momento. Arrependo de ter demorado tanto para ver quem eles realmente eram. Arrependo de ter passado tanto tempo tentando ganhar a aprovação de pessoas que eram incapazes de dar amor real. Mas não me arrependo de proteger minha filha. Não me arrependo de finalmente escolher a mim mesma. Naquela noite, fiz um jantar simples, massa com molho de tomate, o favorito de Sofia. Comemos no chão da sala ainda vazia, sentada sobre um cobertor, rindo de piadas bobas. Mamãe, Sofia disse de repente, você está mais feliz agora? Muito mais feliz, amor. E você? Eu também. Ela mordeu mais um pedaço de pão. Sabe, na escola a gente aprendeu sobre borboletas. Como elas precisam sair do casulo sozinhas, senão as asas não ficam fortes o suficiente para voar. E daí? Acho que a gente é tipo borboletas. A gente saiu do casulo. Abracei ela forte, sentindo lágrimas boas dessa vez escorrerem pelo meu rosto. Sim, meu amor. A gente saiu. 6 meses se passaram. Depois 1 ano. Depois 2. Eu não tive mais notícias dos meus pais. Ouvi através da videira familiar que eles tinham problemas de saúde, dificuldades financeiras que minha mãe tinha envelhecido 10 anos em 2. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu um lampejo de tristeza. Mas era uma tristeza distante, como sentir pena de desconhecidos em uma notícia triste. Lucas entrou em contato uma vez, quase 2 anos depois de tudo. Pediu para nos encontrar para um café. Hesitei, mas concordei. Havia curiosidade, suponho. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho, com uma humildade nos olhos que nunca tinha visto antes. Eu terminei meu relacionamento com eles, ele disse sem rodeios. Depois que vi tudo, todos os documentos, todas as mentiras. Não conseguia mais. Comecei terapia. Estou tentando desembaraçar tudo. Estou feliz por você, eu disse, e era sincero. Você tinha razão, Helena. Sobre tudo. E eu lamento não ter visto antes. Lamento não ter te apoiado quando você precisava. Obrigada por dizer isso. Você acha que um dia podemos tentar de novo? Como irmãos? Olhei para ele. Vi genuinidade. Vi remorso. Mas também vi anos de dor que não podiam ser apagados com uma conversa. Talvez um dia, eu disse honestamente. Mas por enquanto preciso de distância. De todos vocês. Até de você. Ele assentiu, olhos brilhando. Eu entendo. Não nos falamos de novo depois disso. Talvez um dia falássemos. Talvez não. E eu estava em paz com ambas as possibilidades. Sofia cresceu. Fez 8 anos. 9. 10 tornou-se uma criança brilhante, empática, forte. Ela nunca perguntou sobre os avós. Ocasionalmente mencionava uma memória antiga. Lembra quando a vovó fazia aquele bolo? Mas sem dor. Apenas uma lembrança neutra de algo que tinha acontecido há muito tempo. Eu me casei com o professor de música Daniel, coincidentemente o mesmo nome do contador que tinha me ajudado, o que Sofia achou hilário. Ele era gentil, paciente, e amava Sofia como se fosse sua própria filha. Construímos uma vida. Simples talvez. Sem os eventos glamourosos, sem as roupas de grife, sem o status que minha família tinha considerado tão importante. Mas era nossa. Honesta. Real.
Em uma tarde de domingo, quase 3 anos depois de tudo ter começado, eu estava no quintal vendo Daniel ensinar Sofia a tocar violão quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez. Alô, Helena? Era a voz do meu pai. Mais fraca, mais velha, mas inconfundível. Por favor, não desligue. Fiquei em silêncio, esperando. Sua mãe. Ela teve um derrame. Está no hospital. Não vai. Eles dizem que não tem muito tempo. Senti meu coração acelerar, depois acalmar. Sinto muito ouvir isso. Ela está pedindo por você. Por Sofia. Por favor, Helena. Ela quer se despedir. Fechei os olhos. Esta era a decisão que eu sempre soube que eventualmente viria. O teste final. Perdão no leito de morte. Reconciliação de última hora. O roteiro clássico. Pai, eu disse calmamente, eu desejo que ela tenha paz. De verdade. Mas eu não vou. E Sofia definitivamente não vai. Helena, ela está morrendo. E isso é triste. Genuinamente. Mas não muda o que aconteceu. Não apaga o trauma. Não refaz as escolhas que ela fez. Como você pode ser tão fria? Não sou fria. Sou protegida. Há uma diferença. Respirei fundo. Papai, eu perdoo a mamãe. Perdoo você também. Não porque vocês pediram ou mereceram, mas porque carregar raiva estava me machucando. Mas perdão não significa reconciliação. Significa que eu faço as pazes com o passado e sigo em frente. Ela é sua mãe. Era minha mãe. E eu vou lembrar das partes boas. Dos momentos reais de afeto que existiram, antes de tudo se transformar em controle. Mas não vou fingir que temos um relacionamento que não temos. Não vou trazer minha filha para um hospital para ver uma mulher que tentou usar ela como arma. Silêncio longo do outro lado. Depois sua voz quebrada. Você nunca vai conseguir superar isso, vai? Já superei, pai. Essa é a parte que você não entende. Eu não estou presa no passado. Não estou consumida por raiva. Estou vivendo minha vida. Uma vida boa, feliz, saudável. Sem vocês. Então é isso? Nunca mais vamos nos ver? Provavelmente não. E eu fiz as pazes com isso. Você é tão parecida com ela, sabia? Teimosa. Implacável. Sorri tristemente. Talvez. Mas uso essas qualidades para proteger quem eu amo, não para controlá-los. Desliguei. Voltei para o quintal onde minha família real, escolhida verdadeira, estava rindo juntos. Daniel notou minha expressão e ergueu as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Balancei a cabeça suavemente. Depois, sentei na grama ao lado deles e assisti Sofia dedilhar desajeitadamente as cordas do violão, sua língua para fora em concentração. Quando ela finalmente conseguiu tocar a escala inteira corretamente, ela ergueu os braços em vitória e gritou, consegui. Conseguiu mesmo. Eu gritei de volta, aplaudindo. Ela correu para mim e pulou no meu colo. Grande demais para isso, mas fazendo mesmo assim. Você viu, mamãe? Você viu? Vi tudo, meu amor. Minha mãe morreu 3 dias depois. Não fui ao funeral. Enviei flores lírios brancos favoritos dela, com um cartão simples, que você encontre a paz que não conseguiu dar. Lucas me ligou depois. Tinha muita gente lá, ele disse. Amigos antigos. Gente da igreja. Foi estranho sem você. Como está papai? Destruído. Mas também. Não sei. Aliviado? É complicado. É sempre complicado. Ele quer te ver. Diz que precisa fazer as pazes antes de morrer também. Talvez, eu disse. Um dia. Mas não agora. Ainda não. E eu estava em paz com isso. Porque aprendi algo fundamental naqueles anos. Você não precisa comparecer a todos os fechamentos que outras pessoas precisam. Você não precisa dar perdão performático para fazer outra pessoa se sentir melhor. Seu perdão, sua paz, é sua. Para carregar do jeito que funciona para você. Renata nunca entrou em contato. Ouvi que ela se casou e se mudou para outra cidade. Às vezes me perguntava se ela tinha aprendido alguma coisa, ou se simplesmente tinha replicado o mesmo padrão em uma nova vida. A casa velha onde cresci foi comprada por uma família jovem com 3 crianças. Passei por lá uma vez, meses depois do funeral, apenas por curiosidade. Tinha brinquedos espalhados no jardim, riso de criança vindo das janelas abertas. Parecia mais viva do que jamais tinha parecido quando era nossa. Estacionei do outro lado da rua por alguns minutos, apenas observando. Senti uma pontada de algo, nostalgia talvez, melancolia. Mas não tristeza, não arrependimento. Aquela casa, aquela vida, aquela família não eram mais minhas. E eu estava perfeitamente bem com isso. Dirigi para casa, minha casa real, onde Daniel estava fazendo panquecas e Sofia estava tentando convencê-lo a fazer formato de unicórnios. Impossível fazer unicórnios com massa de panqueca, ele ria. Tudo é possível com imaginação. Sofia insistia. Entrei, beijei os dois, e me juntei à negociação de panquecas mágicas. Anos depois, quando Sofia tinha 14 anos e estava passando por aquela fase de questionar tudo, ela me perguntou durante um café da manhã de sábado, você se arrepende de ter cortado sua família? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, porque não cortei minha família.
Cortei pessoas tóxicas que por acaso eram relacionadas a mim por sangue. Minha verdadeira família está aqui, nesta mesa. Mas não fica triste às vezes? Não ter paz? Às vezes, admiti honestamente. Às vezes vejo uma mãe e uma filha rindo juntas em um shopping e sinto uma pontada. Mas aí lembro de como era realmente, não a versão idealizada. E sei que fiz a escolha certa. Você acha que eles eram pessoas más? Não. Acho que eram pessoas feridas que machucavam outras pessoas. Acho que estavam tão presos em seus próprios padrões que não conseguiam ver o dano que causavam. E acho que no final, não é meu trabalho consertá-los ou salvá-los. Meu trabalho é proteger você e a mim mesma. Ela sentiu processando. Você fez um bom trabalho nisso. Obrigada, amor. E mamãe? Ela hesitou. Se eu um dia, sei lá, se eu fizer alguma coisa ruim, você vai me cortar também? Segurei seu rosto nas minhas mãos. Sofia, há uma diferença enorme entre cortar alguém porque está te machucando consistentemente e abandonar alguém que cometeu erros. Todo mundo comete erros. O que importa é como você lida com eles. Se você me machucar e pudermos conversar sobre isso, trabalhar juntas, crescer juntas. Nunca. Mas se você se tornar alguém que manipula, controla e se recusa a ver o que está fazendo, aí sim, eu me protegeria. Porque amor não significa deixar alguém te destruir, nem mesmo sua filha. Isso faz sentido, ela disse lentamente. Assustador, mas faz sentido. A coisa mais corajosa que você pode fazer às vezes é estabelecer limites com as pessoas que ama. Hoje, 15 anos depois daquele aniversário onde ninguém apareceu, Sofia tem 22 anos. Está na faculdade, estudando psicologia com foco em dinâmicas familiares. Por causa da nossa história, ela me disse: quero ajudar outras pessoas a entender que família tóxica é uma coisa real e que está tudo bem se afastar. Estou incrivelmente orgulhosa dela. Meu pai morreu há 2 anos. Infarto. Lucas me ligou para avisar, mas não fui ao funeral desse também. Mandei flores. Não senti culpa. Às vezes em terapia sim, ainda faço. Minha terapeuta me pergunta se algum dia vou realmente superar tudo isso. Não é sobre superar, eu sempre respondo. É sobre integrar. Aquela versão de mim que acreditava que família significava lealdade cega? Ela morreu. E está tudo bem. No lugar dela cresceu alguém mais forte, mais sábia, mais livre. Hoje é aniversário de Sofia. 22 anos. Fizemos uma festa pequena em casa. Amigos dela. Amigos meus. Daniel tocando violão. Cláudia fazendo todo mundo rir com histórias constrangedoras. Quando chegou a hora do bolo, Sofia pediu para fazer um brinde. Para minha mãe ela disse, erguendo o copo, que me ensinou que amar a si mesma não é egoísmo. Que me mostrou que estabelecer limites é um ato de amor. E que provou que família não é sobre sangue. É sobre escolha, respeito e presença. Todo mundo aplaudiu. Eu chorei, lágrimas felizes desta vez. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e estávamos limpando, encontrei Sofia olhando para uma foto antiga que tinha caído de uma caixa. Era dela aos 3 anos, no colo da minha mãe. Ambas sorrindo. Ela parece feliz aqui, Sofia disse suavemente. Talvez ela fosse, naquele momento. As pessoas são complicadas. Podem ter momentos genuínos de amor e ainda assim ter padrões destrutivos. Você acha que ela se arrependeu? No final? Não sei. E não é mais minha responsabilidade saber. Sofia colocou a foto de volta na caixa. Acho que é isso, né? O verdadeiro final não é sobre ele se arrependendo ou não. É sobre a gente estar bem de qualquer jeito. Exatamente. Aquela noite, deitada na cama ao lado de Daniel, pensei em como tudo tinha mudado. 15 anos atrás eu estava parada em um salão vazio, vendo minha filha fingir que não estava com o coração partido. Hoje ela estava dormindo no quarto ao lado, forte, confiante e livre. Você está pensando neles? Daniel perguntou baixinho, conhecendo-me bem demais. Não, eu disse honestamente. Estava pensando em como foi libertador parar de esperar que eles mudassem. Parar de esperar desculpas que nunca veriam. Simplesmente seguir em frente. Ele beijou minha testa. Você fez mais do que seguir em frente. Você construiu algo bonito do zero. E era verdade. Eu tinha perdido uma família, mas ganhei paz. Perdi a aprovação deles, mas ganhei minha própria. Perdi a ilusão do que eles eram, mas ganhei a clareza de quem eu sou. No final, a maior vingança não foi a investigação fiscal ou o processo ou vê-los perderem tudo. A maior vingança foi simplesmente ser feliz. Foi criar minha filha em um ambiente de amor verdadeiro, não de manipulação disfarçada. Foi quebrar o ciclo. Eles tinham tentado me destruir quando não conseguiram me controlar. Mas tudo o que conseguiram foi me libertar. E agora, nesta vida que construí com minhas próprias mãos, cercada por pessoas que me escolheram e que eu escolhi de volta, eu finalmente entendi. Você não precisa de vingança quando tem paz. Você não precisa de validação deles quando tem amor próprio. E você não precisa de família de sangue quando tem família de coração. Sofia estava segura. Eu estava feliz. E eles? Eles se tornaram apenas parte da minha história, não mais os autores dela. Isso era tudo o que eu precisava. Isso era liberdade.
Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!